Se colocou tinta demais, tira o excesso, tá? Agora, a gente vem aqui ao redor, tirando essas marcações. A gente não quer que fique marcado. E a última é essa. Após a primeira luz, nós vamos aqui agora para a primeira sombra. Então, com o pincel número 6, eu venho agora com a tinta púrpura e venho fazendo aqui marcações abaixo dos talinhos e ao redor da nossa pimenta. Então, abaixo aqui das folhinhas e do lado esquerdo dela aqui também, nós vamos ter sombra. Como esta pimentinha está por baixo dessa, essa parte aqui também toda vai pegar sombra. Eu subo aqui, mas não encosto na beiradinha, só com o pincel sujo mesmo. Venho reforçando aqui essa sombra, tirando o excesso de tinta do pincel e esfumando bem para que suma no branco, tá? A gente vem fazendo nessas aqui também, abaixo das folhinhas. E aqui nessa parte de baixo, porque tá encostada na base do desenho, a gente vai fazer um sombreado aqui. E aqui a gente esfuma pra dentro. Lembrando que não pode ficar marcado, tá bom? Como na outra, eu venho aqui, mas não lá na beiradinha, tá? Só com o pincelzinho sujo. Sigo pra próxima. E aqui agora, como esta base está no chão, a gente vem fazendo a sombra. Tira o excesso de tinta do pincel e esfuma bem aqui, porque a gente não quer que essa tinta fique marcada. Tem que sumir, como vocês podem ver, no rosa bebê que a gente colocou.
E aqui eu venho novamente descendo aqui, sem encostar na beiradinha lá em cima. Venho na próxima, abaixo das folhinhas. E nessa base que é o chão. Feita a primeira sombra, meninas, com o púrpura, agora a gente vem no mesmo lugar com o vinho, tá? Reforçando essa sombra e dando um pouco mais de evidência para essa pimenta, essas pimentinhas. Então, eu venho aqui apenas com o cantinho do pincel e vou vir aqui abaixo das folhinhas, porque pega mais sombra. E vou evidenciando aqui essa sombra. Bem menos quantidade de tinta que o púrpura, tá bom? Nos mesmos lugares, mas com a quantidade menor de tinta. Que a gente sobe só com o pincelzinho sujo, mas também não precisa muita tinta. E assim a gente vem em todas, olha, abaixo das folhinhas a gente evidencia bastante. Limpo o excesso de tinta do pincel e vem esfumando aqui essa sombra. Essa parte de baixo toda também. Como a gente fez da outra vez, apenas com o pincel sujo a gente evidencia aqui um pouco mais essa parte. Sem encostar lá na beiradinha, tá? E assim seguimos em todas elas. Parte de baixo, onde leva mais sombra, evidenciando, tirando o excesso de tinta do pincel, esfumando bastante.
Após a gente trabalhar aí a segunda sombra, nós vamos voltar agora para a luz, tá? E agora com branco, a gente vem no mesmo lugar que fizemos o rosa bebê e vamos colocar branco, só que em menor quantidade. A mesma linha que a gente fez antes e o mesmo movimento para um lado e para o outro, desta forma, bem no centro. Tira excesso de tinta do pincel e a gente varre bem esse branco para ele não ficar marcado. A gente só quer mesmo o brilho aqui para nossa pimenta, tá bom? Movimento para lá e para cá, para lá e para cá. Então, meninas, terminamos aqui a nossa parte de luz nas nossas pimentinhas. Notem como a luz bem feita dessa forma, dá forma para ela. Parece que ela é mais rolicinha e também dá efeito, parece que ela é mais gordinha também, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar a luz e a sombra perfeitamente, cada uma no seu lugar, e assim as frutas e verduras vão ganhando forma e volume, tá? Agora, nós vamos finalizar aqui as folhinhas da pimenta. Então, nós vamos completar aqui essas partes com a mesma tinta de base que a gente usou, que é a verde folha.
Agora, meninas, preenchidas as partes de folhinha aqui, nós vamos fazer a parte de sombra. Então, aqui com o cantinho do pincel número 6, a gente vem aqui, ó, nessa primeira parte, faz esse lado até aqui e esfuma bem, tá? Depois, a gente vem aqui, pula essa outra parte, faz aqui e pula outra e faz aqui. Notem que vai formando umas folhinhas, mas sempre vai ficar um espacinho vazio que depois a gente vai vir com a luz. E procurem esfumar muito bem esse verde, tá bom? Dessa forma aqui. E assim a gente vai fazer em todas, tá? Começando sempre com essa parte daqui, vem até o caule em cima, esfuma. Depois a gente vem aqui na próxima, esfuma. Mais uma, esfuma. E mais uma aqui e esfuma. E assim a gente vai fazer nas outras também. Agora, meninas, feito aqui a nossa parte de sombra das folhinhas, nós vamos fazer aqui a parte de luz do lado inverso, tá? Agora, a gente começa desse lado de cá e vai subindo aqui, dessa forma, sempre esfumando bem, tá? Coloquei o branco, vou esfumar, e aqui eu venho nesses cantinhos que sobrou também, completando aqui essas folhinhas e esfumando bem, dessa forma. E assim a gente vai fazer em todas. Feita essa parte, meninas, agora vocês vão pegar aqui o fundo do pincel, coloca um pouco no branco e vem aqui, ó, nessa parte de cima, aperta aqui, e ela vai ficar dessa forma. A gente vai vir em todas e fazer a mesma coisa, ó. Aperta bem, e ele vai formar aqui a parte de cima das folhinhas. Agora, nós vamos fazer aqui esses galhinhos secos, tá? Nós vamos utilizar aqui o pincel número 4 e a tinta sépia. Se você quiser utilizar também o pincel filete, pode, tá bom? Pra ficar mais fininho. Então, eu venho aqui, ó, dessa forma. E a gente vai fazer isso em todos eles.
Agora, meninas, vamos fazer aqui algumas florzinhas, tá? Pra gente decorar um pouco aqui o nosso desenho. Então, a gente vem aqui com o pincel número 6, você pode estar utilizando o número 4 também. Só o cantinho do pincel na tinta branca. E a gente vem aqui, ó, 1, 2, aperta, 3, 4, 5. Agora, eu venho aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre naqueles lugares que a gente deixou uma base verde, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E mais uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu venho aqui com o meu pinta-bolinha e a tinta amarelo ouro e vou fazer aqui um pinguinho dentro de cada uma dessas florzinhas. Para finalizar nossas pimentas, eu vou fazer algumas gotinhas nelas, tá? Então, a gente vai utilizar sempre a tinta mais escura. Nesse caso aqui, foi a vinho. Então, vamos começar aqui. Meia lua pra cima. Meia lua pra baixo. E a gente esfuma a parte de baixo e a parte de cima. É importante que essas gotinhas sejam pequenas, meninas, para ficar um pouco mais natural, tá? Vou fazer uma aqui também. Utilizei a tinta vinho, como vocês estão vendo, e o nosso pincel filete, né? 422. Vou fazer mais uma aqui. Meia lua pra cima, esfuma pra dentro. Meia lua pra baixo e esfuma pra baixo. Agora, com a tinta branca, nós vamos fazer a luz dessas gotinhas. Então, a gente vai fazer o seguinte: colocar um pinguinho branco em cima e fazer uma meia lua. Observe. Novamente, gotinha em cima e meia lua embaixo. E assim, meninas, é dessa forma que eu pinto pimenta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!